Glória a Deus, aleluia. Vou baixar um pouquinho aqui no som. Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Mais um sábado aqui na igreja, na noiva do Cordeiro, na casa do Senhor, para nós cultuarmos a Ele, para nós buscarmos a presença, para nós estarmos na presença dEle, aleluia. Glória a Deus. Você é o nosso convidado, que você esteja na live para assistir esse culto em nome do Senhor Jesus Cristo. Chove muito aqui em Ramamatos, mas chuva de bênçãos aqui na igreja e na sua vida que vai nos assistir, vai nos acompanhar nessa live. Você seja muito bem-vindo em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Cumprimento o Japão com boa noite, Cambauá. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os nossos companheiros, nossos amigos e amigas, pastores e pastoras, aleluia. Nossa comunidade brasileira estabelecida aqui em nome do Senhor Jesus Cristo, e a todos os japoneses também. Glória a Deus por isso. Deus abençoe a todos eles. Cumprimento o Brasil com bom dia. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os brasileiros, a todos os nossos compatriotas, a nossa família linda e abençoada, e a todos os pastores e pastores amigos que deixamos lá no Brasil, em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Tem um pastor nosso, amigo, pastor Wieser, que esteve comigo na Mundial, glória a Deus. Ele está agora com o seu ministério lá em Monconguá, perto da praia, em nome de Jesus, glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, grandemente, irmãos, glória a Deus. Seus filhos devem estar bem grandão, né? Deus abençoe a todos vocês aí no Brasil, em nome de Jesus. Cumprimento também Moçambique, aleluia, glória a Deus. Moçambique, boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os missionários, pastores envolvidos aí no trabalho missionário aí na África, aleluia. Lindo esse trabalho, Deus abençoe vocês. Vocês continuem firmes, pregando o Evangelho, a palavra, e levando o alimento, o roupa para esse povo, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Boa noite também ao Lazimim, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, a sua família e o seu ministério, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor. Hoje a palavra do Senhor, nosso tema é a entrega para o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Você já se entregou ao Senhor Jesus Cristo? Já aceitou Ele como o único Salvador da sua vida? Já é momento, já é hora. Vamos tomar providência, vamos ser sábios e vamos aceitar Jesus para nós entrarmos no reino dEle, em nome de Jesus, aleluia. Vamos meditar com a pastora Glória aqui em Salmos 37. Abre a sua Bíblia, seu iPad, seu celular e acompanhe a palavra do Senhor, que é muito importante. Salmos 37, versículo 1 ao versículo 40. Vamos meditar com a pastora em nome de Jesus Cristo. Que o nome do Senhor seja glorificado para hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Boa noite e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos aqui do Japão. Boa tarde e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos de Moçambique. E bom dia e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos do Brasil. Irmãos, vamos então abrir as suas Bíblias em Salmos 37 em nome de Jesus. É um salmo de Davi. Amém? Aqui em Salmos 37 diz assim: temporária a felicidade dos perversos. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva, e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra.
Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Trama o ímpio contra o justo, e contra ele ringe os dentes. Rir-se-á dele, ó Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. Os ímpios arrancam da espada e distendem o arco para abater o pobre e necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. A sua espada, porém, lhes transpassará o próprio coração, e os seus arcos serão espedaçados. Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos o Senhor os sustém. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança dele permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens, serão aniquilados, e se desfarão em fumaça. O ímpio pede emprestado e não paga, o justo, porém, se compadece e dá. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Aparta-te do mal e faze o bem, e será perpétua a tua morada. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios serão exterminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere a sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. No coração tem ele a lei do seu Deus. Os seus passos não vacilarão. O perverso espreita ao justo e procura tirar-lhe a vida, mas o Senhor não o deixará nas suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor, segue o seu caminho, e ele te exaltará para possuires a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Vi um ímpio prepotente a expandir-se qual cedro do Líbano. Passei e eis que desaparecera. Procurei-o e já não foi encontrado. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá posteridade. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, a descendência dos ímpios será exterminada. Vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Amém? Glória a Deus, aleluia. Amém, glória a Deus. Deus abençoe a pastora Glória, em nome de Jesus Cristo. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. O nosso tema hoje, irmãos, é a entrega para Jesus Cristo. E aqui já no versículo, aleluia, versículo 39, diz assim: vem do Senhor a salvação dos justos, ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. Aleluia. Então você fica firme na presença de Deus, você medite na palavra, você aceita Jesus como o único Salvador de sua vida, procure buscar o Senhor, procure estar na presença do Senhor. Aleluia. Os tempos estão passando, glória a Deus, nós já estamos quase no final. Aleluia.
Então nós vamos todos olhar para Jesus, para a palavra do Senhor, meditar nela, levar nossas famílias para a igreja, meditar dentro de casa com a família, para que todos possam ser salvos, para todos possam ser alcançados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Qual que é a entrega para Jesus Cristo? A entrega para Jesus Cristo é você se arrepender dos seus pecados, é você buscá-lo, é você ter temor de Deus, é você estar na presença do Senhor, na palavra do Senhor, orando, glorificando e exaltando o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque foi Ele que entregou a sua vida na cruz por você e por mim. Foi Ele que nos comprou pelo sangue dEle. Foi Ele que olhou para todos nós com amor incondicional e abraçou a cada um de nós e nos protege até hoje, em nome de Jesus. Vamos para a palavra do Senhor, glória a Deus, aleluia. Palavra do Senhor, Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, desde o versículo 1 ao versículo 24. Eu já vou lendo, já vou meditando e nós já vamos ensinando a glória a Deus, glorificado e exaltado o nome do Senhor, e vamos em frente na presença de Deus. O mais importante, irmãos, é pregar a palavra de Deus e você ouvir e ela entrar no teu coração e você meditar nela e você andar nos caminhos e praticar ela. Aleluia, glória a Deus. Estamos aqui no Japão, não é? Aqui em Hamamatsu, na cidade de Hamamatsu. Se você não conhece, fica na província, no estado de Shizuoka e fica no país Japão. Glória a Deus, estamos aqui, somos brasileiros, fomos enviados a essa missão e aqui estamos para pregar a palavra de Deus. Em português, ou em japonês, ou em alemão, temos que pregar a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus, glorificado e exaltado o nome do Senhor. Gálatas capítulo 1, vamos orar primeiro para que o Espírito Santo venha revelar a todos nós. Pai, querido Pai de poder e glória, Pai de maravilha, eu sou o menor de todos aqui, Senhor, nesse altar, para que eu possa pregar a palavra e que a palavra já serve primeiro para mim, para depois chegue a essas vidas que estão nos assistindo, as pessoas que estão na igreja, que o Senhor possa tocar com o poder do Senhor, meu Deus, que tudo seja meditado aqui e revelado com o Espírito Santo, que venha nos ensinar a orar como convém, a meditar na palavra como tem que ser feita e falar aquilo que é verdade, que é a palavra de Deus. Que tudo seja com a direção do Senhor e com a vontade do Senhor, que Deus possa, aleluia, olhar para todos nós, nos abençoar e nos perdoar dos nossos pecados, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, que seja conforme a vontade dEle, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, glorificado e exaltado no do Senhor. Aqui em Gálatas capítulo 1, prefácio e saudação, Paulo apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homens algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. Graça a vós, outros, e paz, da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia, glória a Deus. A inconstância dos Gálatas. Essa palavra aqui é muito comum nos dias de hoje nas igrejas. A inconstância do crente. Aleluia. Então aqui nós já estamos, Paulo já 2000 anos atrás já percebeu isso, e percebeu isso lá em Gálatas. Aleluia. A inconstância dos Gálatas. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há algum que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou menos, ou um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema.
Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Aleluia. Paulo está dizendo aos Gálatas que eles estavam já inconstantes, eles já não paravam mais na igreja, já não amavam mais a palavra, já não vinha na casa do Senhor, não tinha compromisso com Deus, não tinha compromisso com a noiva do Senhor. Eles já estavam se esquecendo dos caminhos do Senhor, porque chegavam os perturbadores, os pervertidos, e nos dias de hoje é o que mais tem, é o que mais amigos que você arruma, colegas que você arruma, que tiram você da presença de Deus. Aleluia. Enfraquece a sua fé e você acaba seguindo a todos eles. Aleluia. O nosso tema hoje é a entrega ao Senhor Jesus Cristo, para o Senhor Jesus Cristo. Não é ao Senhor Jesus Cristo, é para o Senhor Jesus Cristo. E uma vez que você entrega, aleluia, você assume para o resto da sua vida essa presença. Você assume para o resto da sua vida a caminhada com o Senhor Jesus Cristo. Porque Ele diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se Ele é o caminho, a verdade e a vida, por que eu vou traçar outro caminho para mim? Outro projeto? Não vou fazer isso. Eu vou olhar só para Ele que foi o consumador, aleluia, o Deus Todo-Poderoso, e vou andar nos caminhos dEle, e vou fazer a vontade dEle. Irmão, você pode trabalhar, pode estudar, você pode levantar o teu projeto, tudo, mas você não pode esquecer de Jesus, de maneira nenhuma, aleluia, porque você fez uma entrega. O dia que você entregou, você confessou perante a igreja, perante os irmãos, e você foi batizado nas águas. Você recebeu o Espírito Santo sobre a sua vida. Então, nada pode tirar você da presença de Deus. Aleluia. Então, aquele que transformar o Evangelho, a palavra do Senhor, em outras coisas, como já tem feito, que seja anátema. Aleluia. Que não pode viver no nosso meio, não pode andar conosco, não podemos dar ouvido a essas coisas. As redes sociais estão oferecendo tantas coisas. Agora a gente perde mais tempo com o celular, com rede social, do que com a Bíblia, com a palavra de Deus, com louvor. Aleluia. Então nós temos que fazer do nosso tempo um tempo que nós possamos estar na presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E o Senhor vai olhar para nós e nós vamos andar com Ele, com a armadura, com o capacete de salvação. E acredite, nenhuma tribulação vai tocar sobre a sua vida, como nós vimos lá em Salmos 37, que a pastora leu. Aleluia. Se nós olharmos para Ele, para o Senhor Jesus Cristo, nós estaremos, além de protegidos, seremos salvos. Não sei se você acredita nisso, não sei se a sua fé chega a isso, não sei se você já tomou consciência disso, com toda a sabedoria que você recebeu de Deus, com todo o seu conhecimento, entendimento, sua força. Se você já chegou à conclusão que seguir a Jesus, ler a palavra do Senhor, orar, estar na presença dEle, é melhor do que estar no mundo. Se talvez você passou até por experiências que você não gostou, não alcançou, não teve aquilo que você projetou para alcançar, você não conseguiu. Mas por que você não conseguiu? Porque não é plano nem propósito de Deus para a sua vida. Se você é crente, você acredita nisso. Se você não for crente, você tem que acreditar também. Aleluia. Quando eu falo se você é crente ou se você não é crente, o crente é aquele que já aceitou Jesus, aleluia, já entregou a sua vida para Jesus, já se batizou, já está na igreja, fazendo a vontade de Deus, já está nos caminhos do Senhor. Agora temos muitos crentes também que se desviaram,
mas esses vão voltar, aleluia. Esses vão voltar porque eles conheceram a palavra, e quem conhece a palavra, ela toma conta de nós, ela toca em nossas vidas. Mais cedo ou mais tarde, Deus vai buscar, aleluia. Foi o que aconteceu com o filho pródigo. Ele chega para o pai: pai, me dá a minha mesada, me dá tudo que eu tenho, que eu vou embora daqui. Ele era em dois, o irmão mais velho, o pai e ele, que trabalhavam ali na fazenda. Pois o pai ficou muito triste, mas deu tudo a ele, porque ele queria experimentar o mundo. Ali ele tinha tudo, ali não faltava nada, inclusive palavra de Deus, presença de Deus, amor de Deus existia ali, junto com o pai, com o irmão, com a família. Mas ele queria experimentar o mundo, e muitos jovens estão dessa forma, fica ansioso e quer experimentar o mundo e sai para o mundo afora, e depois muitos deles voltam arrependidos. Veja as coisas que estão acontecendo por aí afora, jovens querendo passar na alfândega com droga, é descoberto, é condenado, tem que passar a vida dele naquele país que nem é dele, aleluia. E tem país aí que, se pegar você com droga, irmão, é fulminado, é morto, glória a Deus. Então, meu amado, meu querido, é melhor ter uma vida com Jesus, com Deus, estar na presença do Senhor, do que sair por aí. Pois o jovem foi para a cidade, o jovem foi com todo aquele dinheiro que o pai deu, com todos aqueles recursos, ele estava feliz, contente, aleluia. Ele estava procurando uma nova vida, a ansiedade levou ele para achar uma nova vida. Chegou na cidade e encontrou pessoas falsas, pessoas que não eram do meio dele. Ele se envolveu e acabou perdendo tudo, de uma forma que ele não tinha onde morar, onde ficar, aleluia. Passou por um perrengue, passou por aquilo que não queria passar. E o que ele fez? Tinha tudo em minhas mãos, tinha tudo comigo, eu tinha tudo, na casa do meu pai tinha tudo. O que eu vim fazer nesse lugar? E é isso que muitas vezes vai acontecer com você. Isso é um ensinamento do filho pródigo, para que nós possamos aprender. Muitas vezes nós vamos sair para esse mundo, saímos para esse mundo aí para experimentar o mundo, e acabamos quebrando a cara em tudo aquilo que nós estamos procurando, sendo que lá onde nós estávamos bem melhor. Então foi assim que aconteceu com o filho pródigo. Ele foi e perdeu tudo, estava sendo humilhado para trabalhar, não tinha o que fazer. Ele volta para a casa do pai, aleluia. E eu creio que todos aqueles que se afastaram da presença de Deus vão voltar para a casa do pai. E ele volta para a casa do pai, e o pai o recebe com muito amor e carinho, faz até uma festa. Meu filho voltou. O outro mais velho achou ruim, mas ele falou: isso aqui é tudo seu, e é tudo dele também. Deu novas vestes para ele, deu um anel de ouro nele, colocou tudo, porque o pai ficou feliz, o filho voltou. E é assim que Deus fica também quando o filho volta, aleluia. Ele quando volta, o filho quando volta, Deus faz festa, os anjos fazem festa no céu. Será que já não é momento de você voltar? Será que não é momento de você voltar a pregar a palavra, pastor? Será que já não é hora de você olhar para o reino e você saber que você está em dívida com o Senhor? Obreiro que desistiu do meio do caminho, né? Você fechou a sua igreja por nada, sendo que Deus, quando abre a igreja, a porta da igreja, quando abre, as portas do inferno prevalecerão contra ela.
Então já é momento, já é hora, porque se houve uma entrega, aleluia, houve uma dívida, e se houve uma dívida, precisa ser paga. E aqui em Gálatas, quando Paulo vê que eles estão se desviando, estão ficando inconstante, não querem saber mais, fala assim, ó, o evangelho que Paulo recebeu e pregou. O evangelho que Paulo recebeu e pregou. Porventura procuro eu agora a favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Aleluia. É bom a gente aprender isso. Nós não temos que agradar homens, temos que agradar é Cristo. Aleluia. Agradar a Cristo. Faço-vos, versículo 11, faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi e nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Tem muitos pregadores aí que realmente são usados, e eles pregam o evangelho com a revelação de Jesus Cristo. Porque toda pregação que você for, se não tiver uma pregação falando, aleluia, da crucificação e da ressurreição, isso não é pregação, irmão, porque o que Jesus veio para o Novo Testamento para nos mostrar, que é a crucificação e a ressurreição. Se você não prega isso, meu irmão, você não está pregando Jesus. Você não está pregando Jesus. Se você observar nas nossas pregações, todas as pregações têm a menção de Jesus Cristo que deu a vida por você na cruz, nem que for na oração, aleluia, e a ressurreição dele. E aqui que nós fazemos uma entrega a Jesus Cristo, é porque nós cremos que ele foi crucificado e ele ressuscitou ao terceiro dia. É isso que nós queremos passar para você. Ele não quer seu sacrifício. Aleluia. Ele não quer que você o busque porque ele faz. Ele quer que você o busque porque ele é. Mais nada. Teve um pregador que disse que, a respeito do monte, que quando você está embaixo, você conhece Jesus, o porquê ele faz, o que ele faz, quando você está embaixo. Quando você está lá em cima, você vai conhecer ele, o que ele é. E isso é uma verdade. Quando você está aqui embaixo, você ora, pede para ele abençoar a sua família, proteger você. Você ora para que ele possa fazer isso, fazer aquilo, livrar, estar de lado do livramento dos acidentes, porque você dirige o dia inteiro, porque é o seu trabalho, você está sempre pedindo pelos teus irmãos, para isso, para aquilo, não é verdade? Agora, quando você está lá em cima, você está orando, falando com ele, você está conversando com ele, e nem um monte da transfiguração. Jesus estava falando com Moisés, Elias. E aí, meu irmão, quando nós estamos na presença e nós queremos conhecer Jesus, ele começa a falar com você. Porque veio um que veio para ficar no lugar dele, que vai falar tudo sobre ele, e ele vai ensinar você, não precisa os homens te ensinar. É isso que Paulo está falando aqui. A revelação de Jesus Cristo, versículo 13:
porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos das minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar o seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Aleluia! Ele teve um encontro com Jesus, mas ele se entregou para Jesus Cristo. Se entregou de tal forma que ele chegou até a falar dessa forma: eu não vivo mais em mim, é Cristo que vive em mim. Aleluia. Então, ele já escreveu isso aos Gálatas, se explicando e dizendo o seu testemunho, que ele perseguia sim as igrejas, perseguia os santos, perseguia, mas o Senhor o trouxe para pregar para os gentios, para pregar para aqueles que não conheciam a palavra do Senhor. E depois que nós conhecemos Jesus, depois que nós nos entregamos a Jesus, nós queremos falar da palavra dele. Nós queremos falar dele. Nós queremos ouvir a voz dele. Nós queremos viver ele. Por mais que nós assistimos filme, por mais que nós vemos, por mais que nós lemos a palavra do Senhor, por mais que nós olhamos para a cruz, por mais que nós olhamos para a ressurreição, nós sentimos a presença, o poder, a unção. Isso mexe com a gente por dentro. Isso destrói todas as nossas arestas, toda a nossa miminice, toda a nossa fraqueza, nosso pessimismo. Isso destrói, arranca de nós e nos fortalece. O mesmo fogo que apareceu para Moisés lá no deserto, na sarça, que não apaga, eita Deus poderoso. A sarça se acendeu e ela não apagava, não aparecia cinza, não aparecia nada. É aquele fogo que adentra sobre você, aleluia, e ele não se apaga. Essa é a entrega para Jesus Cristo. Não é só a leitura, não é só dizer eu que sou crente, não é só participar na igreja, não é só eu andar crente, não, eu pratico. Você deve praticar a palavra e sentir e buscar esse reino que nós ainda não estamos lá, mas já imaginar, já pensar, já em oração, já pedir para mostrar, já pedir para... Tem muitas pessoas que são arrebatadas em sonhos, são arrebatadas e vão lá conhecer. Da mesma forma que aconteceu com João lá na ilha de Patmos. Aleluia. Foi revelado para ele Apocalipse. Às vezes nós não damos importância porque estamos na correria, estamos naquele vai para lá, vai para cá, tem que resolver tanta coisa, tem que ver isso, ver aquilo, já estão pensando no dia de amanhã, como é que nós vamos fazer, como é que nós não vamos fazer, como é que vai deixar fazer. É porque nós estamos olhando só na horizontal. Nós enxergamos só na horizontal. A partir do momento que nós começar a olhar para cima, aí vai mudar tudo. Nada vai ter mais importância, o material não vai existir mais nas nossas vidas. A ansiedade desaparece,
O amor adentra de uma certa forma que nós esquecemos de tudo que é do mundo, que a gente pensa que é importante, porque tudo passa, tudo não permanece. Nós começamos a olhar a importância que é servir a Jesus, a importância que é conhecê-lo de verdade, andar nos caminhos dele, meditar na palavra do Senhor. Aleluia. Paulo vai a Jerusalém, Síria e Cilícia. Depois que ele se converte, depois que ele, na conversão dele foi 3 dias, ficou cego. E assim que ele recebeu a imposição de mãos de Ananias, o profeta, que nem queria lá fazer isso em Damasco, recebeu a posição de mão, ele não só abriu os olhos, caiu a escama dos olhos, como também ele foi cheio do Espírito Santo. E ele já saiu pregando na sinagoga, já saiu falando de Jesus. Não interessava mais nada para ele, a não ser falar só de Jesus, pregar o Evangelho. Tanto é que na Bíblia, as cartas paulinas, é ele que escreveu mais. Para você ver que Deus, quando nos aproximamos dele, aproximamos de Jesus, do Espírito Santo, de Deus, da Bíblia, a Bíblia Sagrada, o que acontece conosco? Nós começamos a nos envolver, a nossa alma começa a mudar, nosso jeito, nossa maneira de pensar, nossas vestes, nossa mente, tudo muda. Parece que tudo está maravilhoso, tudo está tremendo. Precisamos de alguma coisa, nós oramos, pedimos, não vai vir de imediato, não vai vir na hora, mas naquela hora que você estiver mais precisando, é a hora que chega. Aleluia. O milagre ainda existe, tudo existe ainda. Paulo vai a Jerusalém, Síria e Cilícia. Decorridos 3 anos, olha só, hein? Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Cefas é Pedro, viu? Ele foi se encontrar com Pedro. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões de Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouvi-o somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Deus transforma. Irmão, se você decidir verdadeiramente a entregar sua vida a Jesus Cristo, Ele vai mudar tudo, e vai transformar tudo. Costumamos falar que Ele transforma, que Ele fez o primeiro milagre da água para o vinho naquele casamento, e foi o melhor vinho que foi servido. Então, tanto a sua vida como a minha vida, se nós usarmos a nossa inteligência nos dias de hoje, e sabemos que nesse mundo aqui nós só estamos de passagem, porque um dia nós vamos fechar os olhos, e nós sabemos para onde que vai a nossa alma, nosso espírito nós vamos entregar para Deus, e nossa alma. Então a palavra do Senhor nos garante e nos dá a chance, se nós aqui buscarmos em Jesus, aceitar Ele como único suficiente salvador de nossas vidas e praticar, o Espírito Santo nos ensina isso, nos mostra isso, está garantido a nossa salvação, está garantido nós entrar no reino dos céus, porque Ele falou: eu vou lá para o meu Pai, mas eu vou preparar moradas para vocês. Ele já veio, se entregou,
se entregou por nós, fomos sarados pelas suas pisaduras, já nos ensinou que temos que nos arrepender do nosso pecado e seguir a Ele. Aleluia. Pega a sua cruz e me segue, vem após mim. O que ele quis dizer? Toda a tribulação que você está passando na terra, todos os problemas, todas as perseguições, é comum isso aí. Nós sabemos disso. Todo dia nós temos um problema, todo dia aparece problema que você nem imagina. Quando não é problema seu, é problema das pessoas que vêm até você. Então, o pai de família, a mãe de família, tem filhos pequenos, muitos problemas acontecem. Acontece na escola, acontece em casa, fica doente, né? É uma tristeza, mas você corre atrás, você consegue resolver tudo. Então, por que não investir no reino de Deus, que é garantido para a vida eterna? É essa a inteligência nossa, é essa a sabedoria que nós temos que ter, que Deus quer que você tenha, e que eu tenha. Se eu investir no reino de Deus, não falar como muitos falam: depois que morres, não estou nem preocupado, depois que morre, olha, já foi embora. Não, não é assim não. A carne sim é morta, mas a alma e o espírito não. E aí? Como é que fica? Então, ele já deixou bem claro para nós. Paulo escreve para os Gálatas também, para que venha fortalecê-los, para que venha mostrar para eles que o caminho é esse, que o caminho é Jesus Cristo. Se aceitou, teve uma entrega, mantenha, garanta, porque a salvação é individual. Garante aquele que você tem intimidade, que você ama, aquele que é a sua família, que você quer. Nós pastores queremos todas as nações, aleluia, mas temos na fé que a gente está mais próximo. Então nós falamos de Jesus, nós pregamos, como agora estou pregando, você está aí do outro lado assistindo a live, você está ouvindo a palavra do Senhor, ela está entrando, ela está falando com você, e depois você vai passar para outras pessoas, né? Talvez você vai compartilhar essa live, então vai alcançar outras pessoas, vai tocar no coração de outras pessoas, porque é uma palavra simples, mas ela está sendo pregada. É uma palavra simples, mas ela vai alcançar vidas. Talvez pessoas que estão lá no hospital, no leito do hospital, orando, pedindo para sair daquele leito. Pessoas que estão passando necessidade, passando fome, não saber como é que vai pagar suas dívidas, saber qual prato de comida que vai comer amanhã. Então, nós oramos e Deus entra com providência. Nós oramos e Deus faz um milagre. Nós oramos e vemos que Ele existe, porque Ele não vai deixar você na mão. Ele vai mostrar para você que Ele é Deus. Ele vai mostrar para você que Ele ainda vive, e Ele quer transformar a sua vida. Ele quer que você seja transformado pelo poder dEle, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você abra agora, em nome de Jesus Cristo. Nós temos tempo. Abre lá, meu irmão, lá em Salmos 27, versículo 16. Salmos capítulo 27, versículo 14. Abre lá, vamos passear na Bíblia. Salmos 27, capítulo 14.
Esse Salmos é interessante porque ele já começa assim: anelo pela presença de Deus. Salmo de Davi. É Davi que está falando. Ele anela pela presença de Deus. E é o que nós temos que fazer. Nós procurarmos a presença de Deus. Todo dia, toda hora, todo instante. Todo respirar, toda batida do teu coração. Ao levantar, ao dormir, ao trabalhar, onde você estiver. Anelo pela presença de Deus. Aqui no versículo 14 diz assim: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifica-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Aleluia. Fortifica teu coração e espera pelo Senhor. É o que Davi estava falando aqui. Mas ele fala uma palavrinha muito boa aqui, que até Jesus pronunciou já: tenha bom ânimo. Aleluia. Jesus fala para você, né? Se você está passando pelas tribulações, Ele fala, né?